Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Nessa aula nós vamos falar sobre interrupções no ATmega 328. Bom, vamos dividir em partes. Nessa primeira parte eu vou explicar um pouco mais sobre o que seria interrupções e quais são as principais e vamos elencar, a lista delas. Na segunda parte nós vamos fazer uma pequena aplicação. Primeiro vamos começar entendendo o que seria uma interrupção. Interrupção é um mecanismo que permite a um dispositivo e esse mecanismo, essa ação, ela pode ser tanto interna quanto externa. Interna seria alguma coisa que a gente configura, um estouro de temporizador ou uma outra atividade, um processo relacionado a comparador também, e na comparação dos temporizadores pode gerar uma interrupção. E tem eventos externos, por exemplo, pode ser o simples pressionar de um botão, sendo que aquele pino que está conectado ao botão está configurado para gerar uma interrupção, ou pode ser um sistema digital, um outro microcontrolador que aciona, causa uma interrupção no primeiro microcontrolador. Essa ação de interrupção, ela serve para interromper a execução de uma determinada tarefa do microcontrolador. Seria a interrupção, ou tipo assim, o código principal serve para interromper esse processo para ser executada uma outra ação, mas que só seria executada por conta da interrupção. É como se fosse, sei lá, tá assistindo um filme na televisão e do nada vem aquele plantão, vem uma chamada para uma notícia de última hora. Para o filme, faz a chamada, vem o repórter falar sobre uma determinada coisa que aconteceu, terminou aquilo, ele já mandou a notícia, volta e continua da onde parou no filme. Então é isso, o filme é a programação principal, mas a chamada para noticiar alguma coisa é a interrupção. Gera a interrupção, termina lá, volta e continua o código. Isso faz com que o programa ele reaja a eventos específicos mediante um acionamento, mediante uma interrupção. Para a programação para resolver alguma coisa e depois volta. Bom, no ATmega nós temos cerca de 26 interrupções. 26, vamos dizer, seria opções para gerar interrupção. E aí, dentre elas, nós temos as interrupções externas e as interrupções internas. Aqui na lista que eu estou apresentando a vocês, nós temos 25 interrupções, daqui até aqui. Esse int main aqui, porque aqui tem o código principal, e a interrupção ela é tratada fora, ela é escrita fora do código principal. Tem a questão da prioridade, então quanto maior aqui mais alto aqui na posição, maior é a sua prioridade. Então se eu tenho essa interrupção programada e essa aqui também, a de maior prioridade é que vai ser executada primeiro e depois a segunda. Tem vamos dizer, uma fila para ser executada. A principal interrupção, vamos dizer, de maior autoridade, maior prioridade, é o botão reset. Ele é o que tem a maior prioridade. Tipo assim, ele é o primeiro. Se tiver executando alguma coisa ali, uma interrupção, mas se ele surgir, se você pressionar o botão reset, aí ele que vai ser a prioridade, ele que vai ser tratado primeiro. Bom, das interrupções externas, além do botão reset, nós temos essas aqui, que aí temos duas, vamos dizer, principais dedicadas, que é a int0 e a int1. A int0 ela está conectada ao pino, ela está relacionada, melhor dizendo, ao pino P2, enquanto que PD2, e o int1, interrupção ali externa 1, ela está relacionada ao pino PD3. E aí nós temos outras 3 linhas aqui de interrupção, que a gente diz que qualquer pino de entrada e saída, ele também pode ser utilizado como um pino de interrupção. Ele pode ser programado, configurado para gerar uma interrupção. Nesse caso, aí a gente tem que analisar e observar a questão dos registradores. Nós temos que, pino a pino, a gente pode fazer uma configuração individual dos pinos para gerar interrupções, mas a gente tem que ter cuidado porque não existe um endereço específico para cada um dos pinos, nesses pinos de entrada e saída, para a gente configurar eles, para serem e gerarem uma interrupção. E aí nós temos outras interrupções aqui que são mais relacionadas a gente tem que configurar, mas não é uma interrupção externa. No caso do AVR, ele vai executar primeiro a instrução do programa principal e depois atenderá uma interrupção. Ele vai executar alguma coisa ali e depois vai jogar para a interrupção.
E a interrupção ela é ativa se o bit I do registrador SREG, Status Register, for colocado em 1. Nós temos uma chave principal, uma chave geral, por assim dizer. Se ela não estiver fechada, ela não vai permitir que nenhuma das outras interrupções sejam executadas. É uma chave que impede que, por exemplo, se uma determinada interrupção está sendo executada, ela impede que outra venha. Mas aí tem a questão da prioridade também. Então, a chave geral, se ela estiver ativa, por assim dizer, aí ela vai permitir que as interrupções produzam efeito de fato, né, sejam executadas de fato. Se ela estiver desativada, aí as interrupções elas não vão ser executadas, não vão estar ativas de fato no código. E aí nós temos a função CEI, que liga a chave geral. Então, toda vez que você for trabalhar com interrupções, você tem que colocar no código, ativar, né, a chave geral, por assim dizer, e tem como você desligar ela também através dessa outra função aqui. Falando agora das interrupções externas. Elas servem, uma outra definição também, uma complementação, que é o seguinte: essas interrupções elas servem para tirar a CPU de um estado de baixo consumo, ou então o sistema ele reagir a uma determinada interrupção, um determinado evento externo, como pressionar o botão, ou um outro dispositivo, né, um outro microcontrolador, mandar um sinal para ele, né, gerando ali a interrupção e ele executando alguma coisa específica. Como eu falei, todos os pinos de entrada e saída deles podem ser configurados como geradores, né, de interrupção. E aí, nesse caso, vai ser por mudança de nível. Vai ser quando, por exemplo, a gente pressionar o botão, aí vai gerar uma interrupção. Ou seja, for para, tipo assim, for do 1 para o 0. Mas não necessariamente uma borda de descida. E aí nós temos aqui os pinos, né, de 0, PCInt 0, até PCInt 23. Lembrando que o int T0, int 0 e o int... Lembrando que o int 0 e o int 1, eles são pinos específicos, né? O PD2 e o PD3, que são, vamos dizer, eles têm os seus próprios endereços para serem trabalhados como interrupção. E aí, no caso, eles têm uma configuração a mais que permite que eles façam interrupção por borda de descida. Borda de descida é quando ocorre a transição do nível lógico alto, 0, 1, né, para o nível lógico baixo, 0. Borda de subida é quando acontece o contrário, quando sai do 0 para 1, nível lógico, né, em termos de nível lógico. Essas são as bordas de subida e as bordas de descida. Também podem ser por nível lógico baixo, ou seja, quando você pressiona um botão, por exemplo, se você configura ele com resistor de pull-up, aí quando você pressiona, você faz com que aquele pino vá para nível lógico baixo. E aí você também pode gerar uma interrupção nesse sentido, ou então por mudança de nível ou mudança de estado lógico daquele pino. Ou seja, esses dois pinos, essas duas interrupções, a gente consegue fazer mais configurações nelas, determinar como será essa interrupção, o sinal, né, se é por nível lógico baixo ou se é por borda de subida ou borda de descida. Tipo assim, os pinos, né, a gente configura eles como interrupção, mas se eles também, se a gente é o seguinte, se a gente habilita uma interrupção para um determinado pino, mesmo que ele seja um pino de saída, porque a gente espera que seja uma entrada, né, um pino de entrada para fazer o acionamento, para gerar interrupção. Mas se aquele pino, a gente habilita ele, uma interrupção, a sua interrupção, mas ainda assim trabalha ele como um pino de saída, por mais que ele seja um pino de saída, ele pode ser utilizado e vai gerar o sinal da interrupção, ele vai gerar a interrupção. E aí no caso dos pinos genéricos, né, os pinos de entrada e saída, pelo fato deles não terem um endereço, vamos dizer, para cada um dos pinos, a gente tem que fazer um teste. Por exemplo, se mais de um dos pinos for habilitados à interrupção, a gente tem que testar qual daqueles pinos que gerou de fato a interrupção. Bom, continuando, agora nós vamos falar das interrupções, como é que se diz? Como a gente configura, né, que elementos, que bits que a gente precisa acionar para fazer a habilitação de uma determinada interrupção para a gente poder utilizar ela.
Bom, a primeira coisa, vamos falar das interrupções int0 e a int1. A gente configura elas. A primeira coisa que a gente faz é configurá-las. Qual será o seu modo de ativação, o seu modo de atuação? Que pode ser, como eu já falei anteriormente, por nível lógico baixo, pode ser borda de subida, borda de descida, ou por mudança do estado do pino. Nós temos o registrador EI-CRA, que ele tem a função de configurar, da gente habilitar essas informações, configurar esses estados. São 4 posições, vamos dizer, o nibble menos significativo, sendo que os dois primeiros aqui, a posição 1 e a posição 0, são dedicadas à configuração da interrupção int0, enquanto que as posições 2 e 3, a configuração do int1. Vamos lá, as configurações. Elas valem, tipo assim, são iguais, tá? Então eu vou focar em uma, mas, como é que se diz? A outra vai ser igual. Esse primeiro aqui, ó, foca nesse segundo número. É ele que a gente vai, por exemplo, esse aqui vai ser a configuração do int1, mas só que a int0 vai seguir a mesma ideia. Se eu configuro os dois bits com um valor 0, aí essa interrupção vai ser por nível lógico baixo. Se o primeiro é 1 e o segundo é 0, aí mudança do estado do pino. Geralmente é quando a gente pressiona o botão, é bem simples também. Quando a gente faz o primeiro ser igual a 0 e o segundo ser igual a 1, borda de descida. Quando é o contrário, na verdade, quando todos os dois bits têm o mesmo valor 1, aí nós temos a habilitação da borda de subida. E o mesmo vale para o int0. Feita a configuração, agora a gente tem que habilitar, ou seja, deixar ele disponível, ativo. E aí a gente usa esse registrador aqui, EIMSK, que aí, considerando também que o bit I do registrador SREG, status register, também esteja habilitado. A gente habilita o valor 1 aqui para essas posições para a gente validar as duas, né? As duas interrupções. Tem um bit de sinalização que ele serve para indicar que ocorreu alguma interrupção externa. Aí serve para a gente, por exemplo, sei lá, acender um LED, alguma coisa assim, só para sinalizar. E está aqui para a gente. Agora, quando a interrupção é pelos pinos de entrada e saída, o que eu falei é utilizando pinos também, os pinos PD2 e PD3, porém são interrupções que já têm uma memória dedicada, uma memória individual. Agora os registradores, como é que se diz? Os pinos de entrada e saída, de modo geral, eles só vão ter 3 endereços. E aí, no caso deles terem apenas 3 endereços, então a gente tem que testar qual dos pinos foi que de fato gerou a interrupção. Então, o primeiro registrador é esse aqui para a gente habilitar. Aí são 3 posições, que aí é um para cada registrador de entrada e saída, os ports. O PCI E0 é para habilitar os registradores do porte B. Aí eles têm a sequência, vai do 0 ao 7. O PCIe 1, aí é o PC porte C, os números são do 8 ao 14. E por fim nós temos o PCI 2 e E2, que aí eles habilitam a interrupção dos pinos do porte D, que aí vai do 16 ao 23. Vai ter o bit de sinalização e tem o registrador, melhor dizendo, né? E nós temos os registradores para a gente fazer a habilitação individual dos pinos. Está aqui à sua disposição. Então, o que eu vou utilizar vai ser o PCI CR, para a gente habilitar esses registradores, né, dos ports. E depois eu vou habilitar os pinos que eu quiser aqui, utilizando o PCM SK, aí 0 para porte B, 1 para porte C, 2 para porte D. Terminada essa parte teórica, a gente vai ver um exemplo. Na verdade, a gente vai ver 2 exemplos. O primeiro vai ser para a gente trabalhar com as interrupções do int0 e int1. Depois, a próxima aplicação, nós vamos utilizar os interruptores, né, dos pinos de entrada e saída de modo geral. Bom, vamos iniciar aqui uma aplicação. Interrupções. Teste 03. Eu já tinha feito alguns aqui. A gente escolhe o microcontrolador.
E aqui, para a gente adiantar um pouco, eu vou utilizar um cabeçalho para ficar mais prático, né, da gente vir desenvolvendo. A gente vai ir mais direto ao ponto. Então eu vou fazer o seguinte, primeira coisa eu vou criar uma pasta aqui, new folder. Esse cabeçalho que eu fiz, ele é do livro também, né, do AVR Studio, é AVR Arduino. Aí eu me baseei nele, recursos. E eu tenho outra aula que eu explico como utilizar bibliotecas aqui. Recursos. Pronto. Agora eu vou adicionar a biblioteca, né, o cabeçalho. Adicionar um existente, vou aproveitar um que eu já fiz aqui. Pronto, def principais. Aí eu vou mostrar o que tem nele. No caso, o que vai ser de interesse para a gente é utilizar a biblioteca que trabalha com as interrupções, além da opção de memória e também do delay, além das entradas e saídas, né? E esses defines aqui, essas macros, para a gente trabalhar bit a bit. Voltando aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vou mudar aqui, ó, para aspas duplas. E vou adicionar aqui recursos. Eu tenho que colocar a pasta, barra e o cabeçalho. Pronto. Aí eu fiz a chamada deles. Bom, eu vou trabalhar com o pino, o LED, né, o PB5, que é o LED do que está na placa Arduino, que é está conectado ao pino 13. Então vamos lá. Define. LED PB5. Pronto. Aqui a gente vem configurando os registradores, né? O primeiro registrador de direção, que aí o DDR, a gente vai, como os pinos correspondentes às interrupções int 0 e int 1 estão na porte D, então aqui a gente vai trabalhar com pinos de saída, pinos de entrada, melhor dizendo, que são os botões que a gente vai conectar. Então eu vou habilitar todos com o valor 0, que aí nesse caso eu digo que são pinos de entrada. Porte D. E aí eu coloco F para todo mundo, né? Que aí fica todas as posições com valor 1. Quer dizer que eu estou habilitando o resistor de pull-up. Agora o porte B. Melhor, DDR-B. Que é onde está o pino de saída. A gente pode fazer bit a bit, então faz assim, ó. 00, posição 76, posição 5 é 1, que é um pino de saída, e o restante vai ser pinos de entrada. E eu faço porte B, por B, né, que ficou aqui, porte B. Coloco todos em nível lógico alto, que aí os pinos que são, na verdade eu tinha que colocar assim, ó. Tinha que colocar 1, B aqui, 1 para a posição 7 e 6, para a posição 5, que é onde está o LED, eu tenho que colocar 0 para desligar o LED e o restante com valor 1. Deixa eu ver, coloquei tudo. Agora eu tenho que fazer outra coisa, porque eu tenho que desabilitar a função TX e RX, para eu trabalhar com os pinos na configuração de entrada e saída. Aí vem assim, ó, IS, US, CR, 0B. E atribuo o valor 0 para eles. Agora a gente vai vir com o processo de configurar as interrupções mesmo. Então eu venho aqui, ó, ICRA, que aqui vai ser o pino para a gente ditar qual vai ser o valor. Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. O pino, vou pegar minha colinha aqui, a entrada, o pino correspondente ao registrador, à interrupção int 0, vai ser por transição, enquanto que a int 1 vai ser por nível lógico baixo. Então, no caso da int 1, eu tenho que habilitar as duas posições dela com valor 0. E na int 0, eu tenho que habilitar o valor 0 e 1, começando pelo bit menos significativo, né? Então, o bit menos significativo 0 e o bit mais significativo, por assim dizer, das duas posições, o valor 1.
Então, como só vai ter uma posição com o valor 1, eu tenho que ir lá na tabela e ver qual que é, lá naquela posição, né, e ver qual que é a posição que eu tenho que habilitar o valor 1. Se a gente for observar, como eu quero que o pino, que a interrupção int0 int1 seja por nível lógico baixo, eu vou habilitar o valor 0 para as duas posições aqui. Agora, como eu quero por borda de descida, na int0, aí eu tenho que habilitar 0 e 1 nessas posições. Então, dos bits, o único que vai ter posição valor 1 vai ser essa posição aqui, ISC01. Então, eu vou fazer o seguinte, colocar assim, 1, deslocamento, ISC01. Pronto. Aí, eu já configuro tudo dessas duas interrupções. Agora eu venho habilitá-las. IMSSK. E no caso, eu vou habilitar o valor 1 para todos. Então volto lá no registrador e vou observar aqui, ó. As duas posições têm que assumir o valor 1. Posso fazer uma cópia. E aí, como eu quero as duas, eu vou colocar assim, ó. Essa barra vertical aqui representa a lógica OR. E aqui eu mudo para 0. Prontinho. E aí eu tenho que habilitar a chave geral, né? CIE. Pronto. Aí aqui dentro vem a função principal e aqui fora eu tenho que também colocar aqui, estava esquecendo, é como se fosse o nosso protótipo de funções. ISR, interrupções, aí eu tenho que colocar aqui, ó, int0, vect, e aí eu tenho que fazer a mesma para int1. Pronto. E aqui vai ter o código, né, a função principal, e aqui embaixo nós vamos ter as interrupções. O que vai ocorrer quando for gerada uma interrupção? Na primeira, vou fazer o seguinte, ISR, entre parênteses, int0, vect. A gente vai fazer trocar o estado do LED. CPL, bit, porte LED, hein? Porte D, LED. Na verdade, porte B. Pronto. Aí na outra, a gente vai fazer vamos fazer com que ele pisque. Porque nessa primeira situação aqui, por nível lógico baixo, quando ele for para nível lógico baixo, altera o estado do botão. Agora, na outra, enquanto o botão, na verdade aqui vai ser por borda de descida, né? Então toda vez que houver essa transição por borda de descida, o LED vai trocar de estado. Na segunda interrupção, enquanto o botão estiver pressionado, ele vai ficar trocando de estado, vai ficar piscando. Delay, vou colocar aqui 200 milissegundos para fazer um pisca. Na verdade eu vou colocar 50. Fazer um pisca mais rápido. Então a gente vai verificar, compilar. Tudo certo. Na verdade falhou. O SCR. Inverti as letras aqui. Compila novamente. Compila novamente. Deu certo. Pronto. Aí a gente vem aqui agora em hexadecimal, seu caminho, Ctrl A, Ctrl C. E aí a gente vem para fazer a simulação. Pegar aqui um microcontrolador. Os botões vão vir aqui no PD2 e PD3. PD2, interrupção a int0, e no PD3, a interrupção int1. A 0 vai ser por mudança de estado, né, por borda de descida, melhor dizendo, enquanto que a int1 vai ser por nível lógico.
Vou carregar aqui agora. Pronto, vamos fazer o teste. Ó, enquanto o botão estiver pressionado, vai ocorrer a mudança de estado. Esse aqui, ele fica alterando o estado do botão. Uma hora fica ligado, a outra hora fica desligado, conforme ele vai pressionando, conforme ocorre essa transição da borda de descida, né, que é nível lógico baixo para nível lógico alto. Agora a gente vai fazer a configuração, né, e trabalhar com os pinos de entrada e saída de maneira geral, né, os pinos I/O. Para isso, nós vamos ter que habilitar, vamos trabalhar com porte C. Então, para o porte C, esse pino aqui vai precisar estar habilitado, com valor 1. Outra coisa, a gente vai trabalhar com esses pinos aqui, do 8 ao 10. Então, para esse registrador aqui, o PCM-SK1, essas três posições precisam estar com valor 1. Basicamente vai ser isso, mas por conta de serem pinos que eles compartilham, vamos dizer, o mesmo endereço, aí a gente tem que testar qual dos pinos que de fato gerou uma determinada interrupção, que gerou a interrupção, melhor dizendo. Vou aproveitar um pouco desse código aqui. Vou criar um outro. E aí a gente vai copiar, colar, melhor dizendo, né, e fazer algumas modificações. Para começar, a gente tem que chamar de novo a biblioteca, né? Ou, como é que fala? Cabeçalho. Nomeamos novamente recursos. Adicionar um item existente. Aí a gente vê a interrupção 3, que foi o último que a gente fez. Pronto, capturei ele aqui. Essa parte está tudo certo. Agora a gente vai adicionar mais LEDs aqui. A gente vai trabalhar com 3. E no caso vai ser as saídas porte D. Então esse aqui vai ser o D0 e aqui vai ser o LED D5 e LED 0. Pronto, 6, LED 1, LED 2 para o pino 7. Pronto. Agora aqui a gente vai, o porte D vai continuar, na verdade a gente vai ter que mudar, né? Aqui vai ser todos com nível lógico alto, valor 1 para esse registrador, quer dizer que vão ser pinos de saída. E o valor 0 para dizer que os LEDs estarão desligados. Agora aqui a gente vai ter que mudar mesmo. DDR-C, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar 00 para essas exposições mais significativas e o restante vai ser 1. Pronto. Que aí serão pinos de entrada e embaixo, porte C, vamos habilitar, deixa eu me ver, eu poderia colocar tudo como 0, né? Todos os pinos com uma entrada. E aqui eu habilito o pull-up. Mas se é a entrada, tem que colocar o valor 0, né? Pronto. Aqui tá certo. Não vou precisar disso. Aqui também eu vou ter que mudar. A única coisa que eu vou ter que manter é esse registrador aqui, o que habilita a chave geral. O restante eu tenho que apagar. Então vamos lá. No registrador PCI-SCR, eu tenho que habilitar o valor 1 para a posição PCI e 1. E aí no registrador de habilitação, acho que não é PC. É PC mesmo, S. E aí no registrador de habilitação, PC MSK1. As posições lá, 1 para a posição PCInt 8. Eu posso fazer o seguinte. Coloco a lógica OR aqui. Aqui é 9.
E aqui, por último, temos o 10. O registrador para a gente habilitar a função, né, para a gente habilitar a chave geral já está aqui. Uma outra coisa que faltou aqui é o fazer a questão do protótipo de funções. ISR pcint 1 vect. Pronto. E aqui embaixo nós vamos ter, após o delay aqui, né, tem que apagar esse aqui. Após, na verdade, a função principal, a gente vem trabalhando com essa interrupção. Aí a gente vem testando. If testa se aquele pino foi pressionado. No caso, o pcint, né, PINC, que é o registrador que fica monitorando a entrada, né, entrada de dados, é PC0, que está atrelado ao pino pcint 8, né, o registrador pcint 8. O que ele vai fazer se ele for pressionado? CPL bit port D LED 0. Ele muda de estado. Else if posso copiar isso aqui, ó. Só tem que mudar para PC1 aqui. E aqui LED 1. Posso copiar de novo. PC2, LED 2. Compila. Alguma coisa errada na linha 27. Ah, faltou o ponto e vírgula aqui no final. Compila novamente. Tudo certo. Vou pegar o seu arquivo aqui. Ctrl A, Ctrl C. Vamos para o simulador. Já vou carregar o programa para a gente não correr o risco de perder. Pronto. Aí eu vou vir com as configurações. Deixa eu ver. Aqui os botões vão estar desse lado, do lado direito do microcontrolador. Os LEDs estarão conectados ao pino PD5, PD6 e PD7. Bom, aqui nos botões eu fiz uma pequena mudança, que aí o pino, esse botão de cima, ele está conectado ao PC0, enquanto que o pino aqui de baixo está conectado ao PC2. Para ficar um pouco intuitivo, aqui é o bit, vamos dizer, menos significativo, aqui também. Aqui é o PC0, que vai acionar o PD5, aqui é o PD2, PC1, que vai acionar o PD6, o pino PC2, que vai acionar o PD7. Vamos fazer a simulação. Está trocando de estado. Aí vamos colocar outra coisa aqui. Vamos sacrificar esse PD7 aqui. Ele não vai ser mais utilizado como... Não vai ter a função, né? Não vai estar habilitado para ele a... Como é que fala? A interrupção. A gente vai utilizar aqui no programa principal, que o LED vai ficar acendendo e apagando. Um segundo aqui. Justamente aquela posição lá, só para a gente aproveitar o pino. Que aí a gente vai fazer o seguinte. CPL bit,
Podia ter copiado, né? Porte de LED 2. Pronto. A programação principal é essa, o LED vai ficar aceso. Na verdade, vai piscar, vai ficar piscando. E aí os outros pinos, os outros LEDs, eles vão acender conforme a solicitação, conforme surgir a interrupção. E a gente vai ver que eles são executados paralelamente, né? Eu não preciso, porque tem um delay que ele trava, né, a simulação, ou trava o código, melhor dizendo. Enquanto, tipo assim, tiver aquele tempo ali, tá contando 1 segundo. Por 1 segundo, o código vai ficar travado ali. Agora, deixa eu recarregar aqui. Com a interrupção, o LED lá está acendendo e apagando, mas eu não preciso esperar que ele mude de estado para os outros, para eu comandar os outros. Por exemplo, vai estar aceso, aí o outro acende. Posso acender e apagar enquanto que o outro vai na sua frequência de boa, entendeu? Então nós temos a programação principal e aí nós temos as interrupções que a gente chama. A programação principal, no caso, é acender e apagar o LED a cada 1 segundo. E aqui os outros pinos são 2 pinos aqui relacionados à interrupção, que aí geram a interrupção e faz o acionamento dos LEDs, conforme a solicitação, conforme ocorre a interrupção. Mas é claro, essa função de interrupção ela não vai servir para substituir, por exemplo, tipo assim, para executar coisas enquanto o delay está em funcionamento, né? Porque a gente tem no Arduino a função milhas, que é uma forma da gente evitar que o microcontrolador, que o código trave. Utilizando a função milhas, vai ocorrendo o tempo, a contagem do tempo, e aí a gente pode fazer múltiplos monitoramentos, ver se um determinado tempo já foi atingido para executar uma determinada ação. No caso do delay, ele trava. Mas não por isso que a gente tem que ficar sempre utilizando a interrupção para sair fora dessa trava do delay. A gente tem que utilizar outros recursos de temporização mesmo, para a gente coordenar melhor várias coisas que estão sendo executadas. Bom, galera, é isso. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. E até daqui a pouco em mais uma aula.